E aí, sabe aquela questão de prova que parece um bicho de 7 cabeças, mas que no fundo só quer saber se a gente pegou um detalhezinho crucial? Pois é. Hoje o nosso papo é sobre neurofibromatose e a gente vai desvendar juntos qual é a peça-chave que resolve esse quebra-cabeça. Bora lá, então. Essa aqui é uma questão da UF, lá de 2002, e ela é um exemplo perfeito de como as provas testam não só o que a gente decorou, mas se a gente realmente entendeu a diferença entre duas doenças com nomes, bem, parecidos. Nossa missão aqui é simples: achar o intruso, aquele tumor que não pertence a esse grupo. Para a gente conseguir achar a resposta, primeiro a gente precisa ter bem claro na cabeça o que é a neurofibromatose tipo 2, a tal da NF2. Se a gente montar o perfil dela direitinho, a solução vai pular na nossa frente. Então, o ponto-chave é esse aqui, ó. A NF2 é uma doença genética. Basicamente, tem um gene específico lá no cromossomo 22 que dá um defeito. Esse gene é responsável por produzir uma proteína chamada Merlin. Pensa nela como se fosse um freio para o crescimento de tumores. Quando esse freio para de funcionar, bom, aí os tumores começam a aparecer. E olha que interessante, a NF2 tem tipo uma assinatura clínica. A grande maioria das pessoas com NF2 vai apresentar uma combinação desses 3 tumores que estão aí. É a famosa tríade clássica: schwannomas, meningiomas e ependimomas. Guardar essa tríade é ouro. E se você reparar bem, várias das alternativas da nossa questão já estão aqui. Beleza. Agora que a gente já sabe quem é a NF2, qual é a cara dela, vamos voltar para a pergunta. Com esse conhecimento em mãos, achar o impostor na lista vai ser moleza. E a resposta correta é letra B, glioma do nervo óptico. É esse o tumor que não tem nada a ver com a NF2. Todas as outras alternativas, o schwannoma, o ependimoma e o meningioma, esses sim são figurinhas carimbadas da doença, como a gente acabou de ver na tríade. Tá, mas aí vem a pergunta que não quer calar, né? Se o glioma do nervo óptico não é da NF2, de quem ele é então? Entender isso é o verdadeiro pulo do gato para nunca mais cair nesse tipo de pegadinha. E é exatamente aqui que a gente separa o joio do trigo. Começa agora o grande duelo: neurofibromatose tipo 1 contra a tipo 2. Os nomes são quase iguais, mas olha, as doenças não poderiam ser mais diferentes. Esse slide aqui é o coração da nossa análise. Presta atenção. Do lado esquerdo a gente tem a NF1. O problema está no gene NF1, lá no cromossomo 17. E qual o tumor que é a cara da NF1? Exatamente, o glioma do nervo óptico. Agora, vira para o lado direito, a NF2, que a gente já está craque. O defeito é no gene NF2, no cromossomo 22. E o ator principal aqui é o schwannoma vestibular. Viu só? Tudo diferente. E não para por aí, não. As diferenças aparecem na vida real do paciente. Na F1, é super comum a gente ver o glioma do nervo óptico e também aquelas famosas manchas café com leite na pele. Já na F2, o cenário é outro. A pessoa pode ter catarata bem jovem e olha que detalhe, geralmente não tem as manchas na pele. São pistas clínicas completamente distintas. Ok, vamos entender agora como essa diferença lá no DNA se traduz no dia a dia, no diagnóstico e na abordagem clínica para esses pacientes. Para entender como os tumores da NF2 aparecem, a gente usa uma teoria bem famosa, a do duplo golpe. Pensa comigo, a pessoa já nasce com uma cópia do gene NF2 com defeito. Esse é o primeiro golpe, já veio de fábrica. Aí, ao longo da vida, a outra cópia, a que estava boa, também sofre uma mutação. Pum! Segundo golpe. Agora, sem nenhuma cópia do gene funcionando, a produção daquela proteína freio, a Merlin, simplesmente para. Aí a célula fica descontrolada e começa a se multiplicar sem parar. E como é que se chega no diagnóstico? A suspeita geralmente começa quando uma pessoa jovem chega com perda de audição nos 2 ouvidos. A ressonância magnética é crucial para a gente enxergar os tumores e um teste genético pode bater o martelo. Mas o que realmente fecha a conta, o que a gente chama de patognomônico, é encontrar schwannomas nos 2 nervos vestibulares. Achou isso? Fechou o diagnóstico de NF2. Fechado! Agora vamos juntar tudo isso e transformar naqueles pontos essenciais, as informações que têm que estar fresquinhas na memória na hora da prova. Bora para a revisão final, então. Falou em glioma do nervo óptico, é NF1, ponto. Qual a tríade da NF2? Schwannomas, meningiomas e ependimomas. O que carimba o diagnóstico de NF2? Schwannoma vestibular bilateral. E não esquece, as diferenças na pele e nos olhos são pistas valiosíssimas. E para nunca mais confundir,
Se liga nesse mnemônico, que é matador. NF2 afeta 2 ouvidos, por causa do schwannoma bilateral. Já NF1 afeta classicamente um olho, com o glioma óptico. O número no nome da doença te dá a dica do órgão principal. Mais fácil que isso? Impossível. A gente pode até buscar uns exemplos no reino animal para entender o tamanho do impacto. Pensa só, a perda de audição da NF2 seria o fim da linha para um morcego ou um golfinho que dependem da ecolocalização para tudo. E a perda de visão da NF1 seria uma catástrofe para uma coruja, que precisa daquela visão noturna apuradíssima para caçar. E vale a pena lembrar que todo esse conhecimento que a gente tem hoje não surgiu do nada, né? Ele foi construído em cima do trabalho de cientistas geniais. A descoberta da estrutura do DNA, por exemplo, abriu a porta para a gente conseguir, anos depois, identificar os genes da NF1 e NF2. O entendimento de como os genes controlam o crescimento das células, tudo isso nos ajudou a explicar por que os tumores aparecem. São trabalhos que renderam prêmios Nobel e são a base de tudo o que sabemos hoje. E para fechar, fica uma reflexão. É realmente impressionante parar para pensar como uma única e minúscula diferença no nosso código genético, num único cromossomo, pode criar 2 caminhos clínicos tão distintos e redefinir completamente o futuro de uma pessoa. Uma pequena alteração com consequências gigantescas.